Você já tentou explicar para sua avó, ou para alguém assim mais velho, o que é uma quase relação? Jogar na mesa assim do nada. Eu tenho quase alguma coisa. Um quase namoro. Vocês estão sabendo como é que funciona? Porque como é que você explica que você, de repente, até tá saindo com alguém, de vez em quando, mas é que esse quando que é surpresa, sabe? Ninguém sabe direito. E aí você diz que às vezes é muito bom, mas às vezes o que parece que vem em forma de rosa é só um saco de bosta. Que nem sabe se dá pra contar sobre a pessoa, porque também não sabe se dá pra contar com a pessoa, na vida, no dia a dia. Eu acho que vovó ficaria tristíssima. Afinal, isso é um relacionamento ou é uma rave misteriosa em Itu? Será que eu não vou conseguir? Desocupa a mente. Mais difícil do que explicar uma quase relação é resolver essa questão na nossa cabeça, né? Porque um dia você pode ficar cabisbaixo, com dor de amor, porque pode ter encerrado o contato com um quase algo. E não vão entender. Porque não é que você terminou com alguém que fazia parte da sua vida, que a sua mãe amava, seu cachorro abanava o rabo, seu irmão chamava pro futebol toda quarta. Isso realmente abalaria toda a sua estrutura, inclusive a familiar. Todo mundo iria se abraçar e te acolher. Mas o complicado é terminar uma história que não sabe nem se dá pra chamar de história. Com alguém que não estava incluído assim, né? Ninguém nem conheceu. Então, aos olhos das pessoas, isso não tem lógica. Como você pode sofrer por algo que oficialmente nem existiu? Eu acho que uma das coisas mais estranhas de um relacionamento jovem adulto são esses quase. Situationship, ficante, contatinho. É quase porque não tem definição de nada. Não somos nada, não devemos nada, não esperamos nada. Mas esse nada é meio relativo, né? Porque olha só, muitas vezes os quase também têm conexão, tem afinidade, tem química, tem saudade, até um pouquinho de ciúmes, que você não pode dizer, né? Porque pega mal. É uma situação, inclusive, que você precisa de um certo negacionismo emocional. Porque quando te perguntarem, e aí, vocês? É preciso dizer, não, nada a ver. A gente tá de boa. Mas meio que faz parte começar a acreditar que não tem sentimentos, tal qual um psicopata. Só que esse monte de nada também é um espaço para tudo, né? O espaço para imaginar, para projetar, para ficar pensando, quem sabe, talvez. Mesmo porque falta comunicação. Quase comunica e não comunica nada. E de repente um nada pode começar a gerar muitas questões. Muito choro no banho, áudios idênticos para todos seus amigos. 7 meses de terapia. E também o talvez não te deixa embora. Porque vai que... Então o quase vai ficando em suspensão. Sempre parece que falta alguma coisa. De repente falta uma conversa, falta mais um encontro, um timing melhor, um alinhamento de planeta, sei lá. O quase vive prometendo nas entrelinhas que talvez esteja quase deixando de ser quase. E assim vai virando um jogo meio arriscado, né? Porque quando a gente acostuma ficar apostando em algo que vem de pouquinho, mas não vem direito, a cabeça fica viciada na próxima jogada. Como se fosse bet do tigrinho. Tem coisas que a gente repete 1000 vezes para ver se tem um resultado diferente. E pode ter começado esse jogo por diversão, né? Foi uma distração boa, tava jogando até com moderação. Mas eu acho que tem um momento que, mesmo que essas pessoas tenham começado essa relação numa vibe mais tranquila, quando passa o tempo, de repente uma das partes percebe que tá fluindo bem e pensa, por que não investir um pouco mais? E se é a gente que tá sentindo essa transformação, vocês não acham que é meio natural começar, sei lá, imaginar que a outra pessoa também tá se transformando? Se mudou pra mim, pode ter mudado pro outro. É ou não é? É sempre a imaginação coordenando. Só que enquanto um acha que está começando a escrever o primeiro capítulo do livro, o outro acha que era só uma crônica. Ninguém alinha esse briefing. De fato, às vezes falta gerência. E aí as pessoas dizem que se você falar logo qual é a sua intenção no começo, resolveria boa parte do problema. Mas eu também acho que nem sempre. Porque vamos pensar, se você diz que quer algo casual, tem gente que entende que é bagunça, que é permissão para qualquer coisa, para tratar a pessoa de qualquer jeito.
Aí se você diz que um dia gostaria de um relacionamento mais sério, o outro entende que você quer casar agora com ele. Vocês nem se conheceram ainda. Mal tomaram um café juntos e a pessoa começa a achar que você tá escolhendo o nome dos filhos de vocês. Ou seja, às vezes falar também dá problema. Não tem como saber, né? Mas falando ou não falando no começo, como as coisas vão sempre mudando e se transformando, eu acho que pode chegar mesmo um momento que o jogo fica pior pra alguém, mesmo se antes era bom. E se você que é a parte que ficou insatisfeita com o formato, é você que vai ter que fazer o trabalho sujo, que é terminar um namoro que nunca foi namoro. A gente sabe que é importante namorar alguém que também namore com a gente, mas e nesses casos, hein? Porque acontece, às vezes a gente tem que terminar alguma coisa que nem começou. E a gente precisa abraçar essa contradição e resolver. Só que daí, né, você diz o quê? Olha, quando uma hora você pensar de repente me chamar pra sair, pare. Pare, porque eu não topo mais. E às vezes a pessoa já nem tava mais te procurando, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que aceitar que essa história pode nem começar e nem terminar direito. Pois é mesmo uma não relação bem complexa. E tem outro ponto contraditório, porque muitas vezes depois do fim ainda vem um rebote. Porque do nada, na sua cabeça, ainda pode vir algo do tipo: será que agora acabou mesmo? Ou de repente a pessoa se toca que tá me perdendo e muda? E volta diferente? Bacana. É bem constrangedor. É chato perceber que mesmo depois de tudo ainda tem milhões de questões sobre isso dentro da própria cabeça. Até parece que você tá esperando a pessoa realmente mudar e voltar, mas no fundo tá só esperando por alguma resposta, por algo que faça sentido. Ainda tem um gosto amargo de coisa mal digerida. Porque O que foi isso que rolou até aqui? eu acho que esse é um dos problemas. A falta de significado. Porque quando acaba, você não entende o que viveu ali. Por que foi desse jeito? Será que valeu a pena? E a gente fica se perguntando, será que foi especial e marcante ou foi só passatempo? E essa resposta realmente ficam te devendo. É mais uma coisa pra imaginar. Foi como prestar um vestibular e no final não tinha nem gabarito, nem resultado nenhum. Eu acho que é justamente por isso que essas quase relações, elas ocupam um espaço tão grande. Porque ninguém sabe qual é o espaço que elas deveriam ocupar. Então a gente vai tentando encaixar em alguma prateleira, né? Eu muitas vezes tenho versões românticas, do tipo, eu vivi uma história linda. Não era o momento, o destino não quis, mas poxa, boas memórias, né? Tem gente que prefere ação, que diz, olha, eu escapei por pouco, e aquilo era uma bomba relógio que vou te contar. Ou então, vai na linha do suspense. Gente, eu errei de percurso, eu me perdi total. De repente eu até enlouqueci. E tem a versão documentário, que às vezes acontece com frequência, geralmente assim, logo no término, né? Que é a fase que se reúne os prints, os fatos, fotos, os áudios. Você faz aquela pesquisona e fica tentando descobrir que horas que o negócio saiu do roteiro, né? Porque eu tenho certeza que quando algo não tem uma categoria específica, ela deixa mais perguntas do que respostas. E isso por si só já domina o pensamento, instiga muito, né? Definir de algum jeito já meio que resolve um pouco. Eu acho até que depois de viver uma quase relação que não vingou, ela ainda fica um pouco como algo guardado no porão, sem muito propósito. Você só não consegue se desfazer assim tão rápido de tudo aquilo que você achou que ainda podia render, ou que pelo menos você sabe que gastou muita energia ali, né? Porque a dificuldade não é perder uma coisa que quase parecia boa, é perder o investimento. Deu trabalho. Outro dia mesmo eu achei um cinzeiro que eu fiz na escola, com argila, tinta guache. Eu tinha uns 7 anos. Tá até hoje lá no porão. Ninguém nem fuma, não ficou nem bonito, utilidade nenhuma. Só que eu guardei por anos sem saber por quê. Mas agora que eu vi de novo, eu achei fofo. Mas eu finalmente vou conseguir jogar fora. É por aí, né? Até o próximo episódio. Um beijo. Desocupa a mente. Esse podcast é um projeto independente e você vai ajudar demais se você puder seguir o canal e dar umas estrelinhas, para eu continuar trazendo mais reflexões e a gente fortalecer a nossa base.